Começa agora o podcast Unindo Propósito. Em um mundo cheio de opiniões, existe um espaço para conversas que tocam, curam e inspiram. Onde fé e razão se encontram e cada história revela um novo propósito. Apresentado por Miriam Santos e Simone Martini. Esse é Unindo Propósitos, muito além da opinião, uma conversa com propósito. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Unindo Propósitos aqui na rede Cinturão Verde de TV e também a todos os ouvintes da Rádio Ingamar de Marialva. Eu sou Simone Martini e junto comigo está apresentando o programa Unindo Propósitos a Miriam Santos. Oi gente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse programa, onde a gente sempre traz uma entrevista de relevância para você, né? E a gente vai falar hoje com uma mulher que ela é muito iluminada. Tô dando algumas dicas aí, mas quem vai apresentar ela para vocês é a Simone daqui a pouquinho. Primeiro eu quero dar um recado especial para vocês. Esse programa, você concorre a 5 lanches do McDonald's. Então, tem o QR Code aqui, você vai entrar nele e você vai preencher um cadastro muito rapidinho ali, tá? É só um formuláriozinho. E ali você vai estar concorrendo a um lanche completo do McDonald's, inclusive com o refrigerante, a batata frita e até a sobremesa, que é aquela casquinha maravilhosa, né? Eu e a Simone, a gente esteve lá no McDonald's, a gente conferiu e a gente aprovou. E hoje nós vamos falar sobre muita coisa boa, né? Sobre mentalidade, sobre propósito, sobre coisas maravilhosas. E quem é a nossa convidada misteriosa de hoje, Simone? Ela que é uma mulher iluminada. É a Silvânia Rosa Jacinto. Esse é o nome dela, mais conhecida como Silvânia Iluminada. Ela é palestrante, consultora, casada há 17 anos, mãe de 2 filhos, cristã e conhecida por muitas mulheres como Silvânia Rosa, a Iluminada. Mas não é como um rótulo, não. É como uma missão de vida, não é mesmo, Silvânia? Muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao programa Unindo Propósitos. É uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, viu, meninas? Estando aqui unindo o meu propósito com o de vocês. Miriam, Simone, para mim aqui, ó, estar nessa programação hoje é um marco na minha vida. Que legal. Gente, eu acompanho muito aí as redes sociais da Silvânia já faz um tempo, né? E se você quer alegria, se você quer propósito, se você quer passar o seu dia aprendendo coisas, você com certeza tem que seguir as redes sociais dela, né, Silvânia? Isso mesmo, siga lá, Silvânia Iluminada. Não tem erro, viu, gente? E é muito animada mesmo. Eu adoro ver seus vídeos, eu adoro seguir o seu dia a dia. Anima o nosso dia, sabia? É uma delícia ver seus stories, seus vídeos. E eu já recomendo, a gente já vai deixar o seu Instagram aqui na tela para todo mundo seguir, porque você realmente é uma pessoa iluminada. E já que a gente tá falando tanto de iluminada e que o tema hoje é Iluminadas por Deus, eu sei que você passou da dor ao propósito e da invisibilidade à luz. Então, conta pra gente primeiro, Silvânia, quem é você? Hoje, eu sou a Iluminada. Sou filha amada de um Deus vivo, sou esposa, sou mãe e que há muito tempo não reconheci essas qualidades em mim. Foi um processo. Hoje eu posso dizer, Simone, Miriam, minha identidade é iluminada. Uau, que lindo! Mas nem sempre foi assim, né? Exatamente. A gente sabe que a gente sempre carrega uma história, né? Eu gosto muito de histórias, eu conto a minha história e hoje a gente quer conhecer um pouquinho da sua história. Da onde você veio, da onde você nasceu, qual foi os desafios que você passou na vida? Olha, eu sou natural de Sinop, Mato Grosso. Sou a única da minha casa que nasceu tão longe, né? 2.000 quilômetros. E vim pra cá com 3 meses de vida, né? Então, Paraná é a minha cidade. Uhum. E eu nem sempre fui assim, verdade, Miriam, Simone? Eu cresci num lar cristão, tá? E me desenvolvi ali uma depressão, síndrome do pânico. Essa alegria que vocês, né, aí de casa veem no Instagram, eu não conseguia expressar. Eu não conseguia me olhar no espelho. Apesar de sempre também me apresentar, né, em festas, em congressos, quando criança, eu tinha muita vergonha de cantar e de ouvir a minha voz, apesar de sempre estar cantando. Aí você me pergunta, mas Silvânia, por quê? Eu precisava ter um encontro
eu precisava ter uma história. E essa é a minha história, na qual hoje eu consigo ajudar muitas pessoas. Então, assim, eu nasci num lar cristão e meu pai, ele sempre me incentivava a cantar. Eu e a minha irmã, caçula. Ele tinha um ferro velho. Então, todo mundo ali do bairro, lá do Jardim Panorama, em Sarandi, a gente morava na rua Marechal Deodoro por muitos anos. E ali ele tinha um ferro velho, por muito tempo. Comprava latinha, vendia latinha, então tinha muitos carrinheiros ali vendendo, comprando, e era um movimento muito grande. E um dia, Miriam, Simone, um carrinheiro chegou lá e disse assim: ó, seu Naldinho, ele se chama Arnaldo Rosa, e ele chamava o meu pai de Naldinho. Seu Naldinho, vem aqui trazer uns ferros velho pro senhor. E dentre aqueles ferros, aquelas latinhas, aqueles papel, tinha uma fita cassete. De uma cantora, Shirley Carvalhais. Não sei se vocês conhecem. Conhece, Miriam? Eu acho que eu já ouvi falar. Você é muito nova, né? Mas eu não conheço. Meninas, meu pai pegou aquela fita e ele disse: seu Naldinho, não vou vender essa fita pro senhor, tô dando pro senhor escutar. Meu pai pegou aquela fita cassete, colocou no rádio, né? Eu sou da época da fita cassete, viu, Simone? Não sou tão novinha igual você. Não, mas eu lembro da fita cassete também. Naquela quase igual. Eu disse de vinil lá em casa. Eu ficava gravando a rádio. Eu também. Pra ter as músicas em casa. Meninas, aí eu coloquei, né? Meu pai colocou e falou assim: Silvânia, Adriana, vocês vão cantar essas músicas na igreja. Uau, e que desafio. Nós começamos a nos apresentar. Mas eu tinha muita timidez, eu era o bicho do mato. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha 6 anos de idade. Olha, bem. E quando eu e minha irmã começávamos a nos apresentar, eu sempre falava: você vai falar com as pessoas, eu só vou cantar. Eu não abri os olhos para cantar. Eu tinha muita timidez, muito complexo de inferioridade. E foi aí, com 6 anos de idade, onde começou a minha trajetória com o público. Mesmo com muita timidez. Mas o engraçado, Miriam e Simone, que quando a gente começa num propósito de Deus, que eu sei que isso é um propósito de Deus na minha vida, a timidez cresceu ainda mais, o complexo cresceu ainda mais, e eu não entendi o porquê. Foi aí que aos 9, 10 anos de idade eu comecei a ter depressão. Meu pai e minha mãe não sabiam mais o que fazer comigo. Eu não queria sair de casa, eu não queria conversar com as pessoas. E eu fui crescendo naquela depressão, naquela timidez, mesmo me apresentando em lugares, mesmo cantando. Quando eu chegava para o meu mundo, que eu olhava para a minha história, eu não via esperança. Apesar de sempre ministrar a esperança para as pessoas, eu não tinha esperança dentro de mim. Aí vocês me perguntam: e aí, o que aconteceu? E muita gente vive isso, né, Silvânia? Sim. Tá dentro daquele mundo, você tá tentando passar o melhor pro outro, só que você tá em sofrimento, né? Sim. Só que você falou um ponto muito importante, que eu já reparei que é um método de Deus, tá? Ele começa a mudar a sua mentalidade, né? Ele começa a fazer você falar de coisas que você ainda não está vivendo, mas porque ele quer te levar para este lugar, né? Então, por mais que naquele momento você não estava sentindo tudo aquilo, mas você falar daquilo te mostrava um caminho que você podia seguir. Você sentia que era isso? Eu sentia, porém eu não compreendia, né? Até que um dia, Miriam, né, diante dessa toda depressão, síndrome do pânico, eu tive um encontro com Deus. Uau. Apesar de sempre eu nasci num berço evangélico, eu não tinha realmente tido essa experiência com ele. E um dia, um senhor, né, um rapaz, bateu palma na minha casa e ele falou pro meu pai. Meu pai nunca tinha visto ele e eu também não. Ele só disse assim: senhor, deixa eu entrar aí, que aí tem uma jovem que Deus tem uma palavra para ela. Olha só. E eu tinha 14 anos. E ele entrou na minha casa, meu pai, não sei como ele deixou aquele, né, desconhecido entrar, porque meu pai é bem sistemático. Sim. Mas quando as coisas são de Deus, quando a gente precisa receber uma palavra igual nesse programa, viu? Preste atenção nessas palavras, nessas pérolas que estão sendo lançadas para sua vida. E ele entrou ali, Miriam, Simone, e falou assim: eu vou te colocar em lugares que você não imagina. Você vai se assentar à mesa com pessoas importantes. E eu vejo isso acontecendo hoje. Uau. Olha que coisa linda. Só que Miriam, Simone, eu ri no meu pensamento. Eu não acreditei. Porque o cenário era outro. Era diferente. Eu chego aqui a arrepiar de verdade.
uma menina bicho do mato, que não conseguia conversar com as pessoas, que não conseguia se expressar, só chorava o dia inteiro. E naquele dia eu disse pra mim, falei assim, hoje, antes daquele homem chegar, eu disse assim, hoje eu vou sair da igreja, eu vou abandonar tudo, eu não quero mais isso pra mim. Né? Eu sou invisível, ninguém me olha, ninguém me vê, e eu estava ali naquela depressão profunda. Foi quando eu ri no meu pensamento das palavras que ele dizia, e ele disse assim, não ria, porque tudo que eu estou falando acontecerá. E passou-se 3 dias e aquela palavra fixou no meu coração. Só que olha só, não adianta a gente receber as palavras e não colocar em prática e não querer a mudança na nossa vida. E eu digo uma coisa pra você, mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Não é verdade? Então eu tomei uma decisão e olhei pra dentro de mim e disse assim, eu não aceito isso. Se realmente Deus tem um propósito, algo lindo pra acontecer na minha vida e através deste dom eu vou ajudar pessoas, então eu me coloco, Deus, à sua disposição. E eu lembro que na minha casa, o meu quarto era aquele piso vermelho, a gente encerava o chão. Sei. E eu ajoelhei naquele momento no chão do meu quarto e disse, se for verdade, Deus, o que eu escutei na minha sala 3 dias atrás, hoje, eu faço um compromisso contigo. E eu te aceito como meu Senhor. Eu já era batizada, só que eu não tinha aceitado Jesus realmente no meu coração. Então eu digo assim, a questão da fé, né, Simone? Eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida. Só que não adiantou ainda eu ter essa fé e continuar olhando para mim e continuar me desvalorizando. Então foi assim, ó, um processo. Uau! Meu Deus, eu já tô impactada aqui só com esse começo dessa história, né? E é interessante como você ouviu o chamado e você tomou essa decisão. E você hoje ajuda outras mulheres a tomar também essa decisão, né? Sim, porque, Miriam, eu vivia dentro de um iglu. Para você ter uma noção, ainda continuei tendo a timidez, porque eu não consegui ir no mercado ainda. Eu fui em mercado quando eu me casei. Era muito forte. Olhar nos olhos das pessoas. Então eu digo assim, que as pessoas me chamavam de antissocial, mas eu não conseguia mesmo me comunicar com as pessoas. Estar em mesas, eu me sentia o bicho do mato. Eu me sentia tão pequena. Não que eu sou, né, a popstar, mas Deus não nos chamou para se sentir desse jeito, dessa maneira. Você estava longe da sua identidade. Muito longe. Então ainda eu precisava percorrer um caminho para me encontrar. E foi quando, né, eu me casei e foi desenvolvendo, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 22 anos. E ainda eu estava naquele complexo de inferioridade, naquelas crenças limitantes. Crença limitante é aquilo que a gente acredita como verdade absoluta. E eu tinha uma verdade em mim, que eu era burra, que eu era feia, que eu nunca iria conseguir me relacionar com as pessoas, porque eu ouvia isso, né? Silvânia, conversa! Silvânia, vai! Eu não conseguia. Então eu digo pra você aí de casa, meninas, que a timidez, ela é muito forte. A pessoa que sofre com a timidez, você precisa ajudar. Porque às vezes o tímido, ele tem medo até de pedir ajuda. O tímido, ele só desabafa com quem ele confia. Então, vários bloqueios mentais que eu tinha mesmo. E eu tive que quebrar. E isso da timidez é muito verdade, né? Eu lembro quando a gente se conheceu, eu sempre te disse, né? O quanto eu era tímida, o quanto foi difícil para eu poder ir para esse mundo. O tanto é que quem me vê hoje fazendo um programa de TV ou indo pra política, as pessoas falam, meu Deus, é impressionante ver o quanto a Simone se transformou também. E eu posso dizer que você foi uma das pessoas que me ajudou muito, Silvane, porque, não sei se vocês sabem, né, a Miriam sabe, mas quem tá nos assistindo, eu saí candidata a prefeita em Sarandi, né, já foi em 2024, a gente já tá em 2026, e a Silvânia foi também minha candidata a vereadora. Então, quando você também falou sobre isso de se sentar à mesa com pessoas importantes, eu tenho certeza que você na política tem um futuro brilhante, que você
veio porque você tem fé e que Deus tem um propósito, que Ele vai mudar a sua vida e que através da sua vida você já mudou muitas vidas, né, com o seu curso Iluminada, mas eu tenho certeza que a política também vai trazer isso pra você, sabe, pra transformar a vida de outras pessoas, porque você é uma pessoa boa, genuína, uma pessoa que quer fazer isso pra vida das pessoas. E quando eu conheci a Silvânia já alegre, animada. E eu falava, nossa, Silvânia, eu morro de vergonha. Pra mim é um desafio, né? Falar, ir pro palco, falar. Eu quero muito também a política, porque eu tenho um sonho de transformar a vida das pessoas, só que eu sou muito tímida. Eu sou desde criança sou uma pessoa muito tímida. Ficava com vergonha, falava, ai meu Deus, a parte mais difícil vai ser dar entrevista, vai ser falar, vai ser subir no palco, pegar o microfone. Eu tremia. E eu me lembro a primeira vez que eu fui na igreja, que você foi fazer a formatura do curso Iluminada, né? Verdade. E lá na igreja, eu já tava morrendo de vergonha, isso que a gente já tava em candidatura, em pré-candidatura ali. E eu morrendo de vergonha, e você falou, não, vai lá, pega o microfone e fala. E eu, ai, Jesus, que vergonha. E foi muito legal, sabe? Claro que antes a gente se conheceu na minha casa, mas quando a gente começou a se conhecer, você me ajudou muito nesse processo de timidez. Você me ajudou muito a falar, não tenha vergonha, fale. Fala o que tá dentro do seu coração e transmita. E é igual eu falei, pra quem me viu antes e vê hoje, realmente percebe a transformação, né? E como é difícil, Silvânia, a timidez. É difícil você superar esse obstáculo. Porque você disse uma frase que se encaixa muito bem. O tímido, ele tem até vergonha de pedir ajuda, de falar que é tímido. Exatamente. De virar pro lado, de até você se arrumar muito. É ruim porque você vai chamar atenção. Sim. Você não quer chamar atenção. Exato. O tímido, ele quer viver na bolha dele. E eu sei isso porque eu era muito assim. Então eu preferia não me arrumar muito. Eu preferia ficar no meu canto. Eu preferia não falar às vezes o que eu penso, porque daí eu ia instigar outras pessoas a falarem da minha vida. E isso pra política é uma coisa muito difícil. Porque quando você entra pra política, as pessoas vão falar da sua vida. Vão falar do que você pensa. Correr. Não tem como você correr disso. E a timidez é algo que te prejudica. Então é muito bacana você mostrar isso, que você conseguiu superar a timidez e que é possível. Porque é possível, gente, é possível superar a timidez. E isso é uma das coisas que você também mostra no seu curso. Conta um pouco pra gente disso. Vamos lá. Nossa, que lindo. E obrigada por fazer parte da minha transformação. Tô emocionada aqui. Olha, o curso Iluminada, né? É um divisor de águas na minha vida. Foi muito, assim, difícil pra mim também colocar esse curso em prática, mas quem me deu apoio foi o meu marido. Eu ministrava curso de outras pessoas, né? E eu decidi, né? Eu tive uma emoção básica para essa mudança. Antes de falar do curso, eu tive a raiva como uma emoção, né? Que a gente tem 4 emoções básicas da nossa vida, natural, né? Só que quando essas 4 emoções, o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, quando essas emoções básicas passam do básico e viram patológico, cria um problema na nossa vida, né? Uma pessoa triste demais vai entrar em depressão. Uma pessoa alegre demais não toma decisões. Uma pessoa com medo demais fica com medo de tudo, não consegue realizar os seus sonhos. E uma pessoa com raiva demais, mesmo uma mulher com raiva o tempo todo. Meu Deus, haja homem que aguente. Né? Então, só que eu usei a raiva ao meu favor, uma emoção básica. Eu fiquei com raiva de mim. Eu olhava para as pessoas, principalmente para as mulheres, né? Realizando, se levantando. E eu com medo, né? Com aquele complexo de inferioridade. E um dia meu marido olhou para mim e disse assim, amor, você ministra cursos de outras pessoas, por que você não faz um curso seu? Uau. E eu falei pra ele assim, como assim? Eu sou incapaz. Aí veio toda, né? A insegurança. A insegurança, os bloqueios. E por que não fazer um curso meu? Eu olhei pra ele e disse, você me ajuda? E ele me ajudou nesse processo. Só que demorou ainda. Eu escrevi o livro. E foram muito tempo de preparo. Até que aí eu senti uma raiva tão grande de mim e disse, eu preciso me levantar. Mas é Deus que vai me colocar em pé. Então isso bateu forte no meu coração, Miriam, Simone, a desenvolver esse curso, né? Tem um livro, Iluminada, o curso, onde muitas mulheres foram e serão transformadas, assim como eu. Não que eu tenha a transformação total na minha vida, eu busco o meu melhorar todos os dias.
Eu acho que o dia que eu falar assim, iluminada já tá bom assim, é o dia que Deus vai me retirar desse sistema. Então a gente tem que sempre entrar em evolução. Eu vejo assim, quando eu conheci a Silvânia, né, foi também na época da política, eu vi as duas andando juntas lá, né? E a gente fazia reunião de mulheres e aquela mulherada que a gente nunca viu na vida. Exato. E você trazer uma mensagem, trazer uma palavra. E o que me impactou é que muitas vezes eu olho para mulheres e vejo assim, nossa, essa tem um potencial, mas não se desenvolve. Não, a Silvânia, ela já é o potencial pronto já. Ela já vive aquilo que ela fala, independente do lugar onde ela está, né? Independente se ela está aqui num estúdio de televisão, com várias câmeras mostrando e levando pro Paraná todo hoje, né? Ou pelas redes sociais, ou se ela está numa garagem, né? De uma casa, com meia dúzia de mulheres ali na frente. Então, em todos os lugares, né? Na casa dela, no trabalho dela, em todos os lugares, ela já vive o seu potencial. E isso que acho que mais me impactou em você, porque a maioria das mulheres que eu encontro, né? São mulheres que eu vejo assim, nossa, tem potencial, mas não desenvolve. E você é totalmente destravada para isso. Você realmente vai em frente. E acho que esse seu caminho, essa sua trajetória, hoje vai ajudar muitas mulheres. Já ajudou. Que a gente já sabe aqui, né? A gente viu o relato da Simone, né? Que teve esse testemunho. Mas ajuda muitas mulheres. Porque, assim, eu, por exemplo, gente, eu não me identifico com vocês quando vocês falam de timidez, né? Eu zero tímida. Lá em casa, todo Parabéns. mundo sem vergonha. Uma luta, viu? Todo mundo sem vergonha mesmo, entendeu? Dá até briga pelo microfone nas festas de família. Quem fala mais tem que distribuir, senão dá problema. É sério, você deixar um tio falar mais que o outro, você der a honra no casamento pra um e não der pro outro, dá problema. Eita. É verdade. E aí, todo mundo sem vergonha. Porém, com o tempo, como eu era muito ousada, não pensava muito, fazia de qualquer jeito. Eu quero cantar, eu vou cantar. Não penso se é afinado, se não é afinado, que roupa que eu tô. Meu pai me colocava pra cantar Maria Chiquinha no palco do baile do idoso. E o legal é que você ia, né? Eu ia. Eu não ia de jeito nenhum, gente. Eu ia. Ele fazia eu cantar Andrea Bocelli Sandy no karaokê, nos eventos corporativos da empresa dele. E você ia sem medo. Eu ia. Gente, cantar igual a Sandy, né? É muita autoestima mesmo, sabe? É muita coragem mesmo. Era uma pressãozinha também, né? Ele canta. Igual seu pai, mais ou menos. Vai. Mas as críticas com o tempo, né? Quando você não tem sua identidade firmada, elas também me limitaram. Elas também me travaram em alguns determinados momentos. E eu até passei por uma cura também, que eu me identifiquei aqui. Quando eu era criança, meu irmão, a gente brigava muito, o Eduardo Santos. A gente quebrava o pau, né? 2 sanguíneos, né? 2, assim, a gente brigava, que eu gato e rato. E ele falava que eu tinha voz irritante. E eu cresci achando que a minha voz era irritante. Quando eu fui pra rádio, as pessoas mandavam assim, nossa, que voz calma. Olha só. Nossa, que voz mansa. Nossa, sua voz emana paz. E aí eu recebi uma cura. E entendi que havia propósito naquela perseguição. Você se sentiu perseguida também com relação ao seu propósito? E muito. Principalmente quando você falou aí, né, a Sandy. Eu queria ser a Sandy. Eu canto também. E lindamente. Tenho 5 CDs gravados. Hoje é mais YouTube, né? Não tem mais CDs. Mas eu, sim, já recebi muitas críticas, ainda quando criança, cantando, né? Você não canta bem. Nossa, por que eu segui essa carreira? Mas eu queria ser a Sandy. Eu lembro que eu ia atrás da casa onde eu morava, pegava lá um rodinho, né? De limpar a casa e fingia que era um microfone e ali eu cantava todas as músicas da Sandy. E eu queria ser a Sandy. Eu também. Fiz até franjinha com o cabelo enrolado, tá? Todo mundo amava. Amava, né? Nossa época. Então, e sim, as pessoas sempre, né? E você falou uma coisa que era o seu irmão, né? Que falava. E machuca muito quando é de perto. É verdade. Né? E tem tudo a ver. Aquilo que mais nos machuca vai nos fazer curar outras pessoas. E nós temos que entender isso. Você aí de casa tem que entender. Hoje, aquilo que mais te fere, que mais te machuca, é onde Deus vai usar você mais para ajudar vidas e ajudar a você mesma também. Preste atenção nos detalhes. E às vezes a gente demora, né, a prestar atenção nos detalhes e ficamos presos, né, naquela bolha.
naquelas crenças, naquele iglu. Sabe o que é iglu, Miriam? Simone? Imagino, né? Que fica lá no frio. Não é um lugar que dá vontade de ir nem de ficar. Mas muitas pessoas, eu vivia no meu iglu, né? Que é uma casa de gelo, onde os esquimós... Tem até imagem, né? Tem que você imagem, trouxe pra gente. isso mesmo. Mostra aí, é uma casa de gelo, onde os esquimós construíam para se proteger do frio. Então ali eles estavam protegidos. E é assim que a gente ficava, eu ficava protegido na minha timidez, né? Não, ninguém vai me atingir. Nas minhas crenças. E ali eu colocava bloqueios. Saia do seu iglu hoje. Aquilo que você está se protegendo quer acabar com a sua força, não quer deixar você brilhar. Saia desse iglu, destrua esse iglu hoje, brilhe. Você nasceu para iluminar, você é uma pessoa iluminada. Mas esses bloqueios, não, eu não vou me assentar à mesa, eu não vou ter reuniões com pessoas, eu não quero conversar. Você está fugindo de conflitos. Mas muitos conflitos são para o nosso crescimento. Muita porta fechada, muitos não, são para o nosso crescimento. Eu era uma pessoa que eu não aceitava isso. Eu não conseguia escutar um não, porque, tá acabando comigo, tá me perseguindo, deixa eu entrar no meu iglu. E ali eu me protegia. Você está se protegendo do quê? E para quê? A gente só vive uma vez. Não. É verdade. O hoje é um presente que Deus nos deu. E a crítica sempre vai existir, né? Sempre vai existir. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se fingir, às vezes, de surdo e seguir o nosso propósito. Verdade. Porque é coisa linda, é o nosso propósito, um lindo propósito, é isso. E você Esse falou programa fala algo tudo. muito importante. Eu lembro na época da política também, o quanto de crítica, né? Você solta ali um vídeo falando sobre alguma coisa, o quanto de crítica vem e palavras que doem. Sim. Porque você não quer aquilo, você quer realmente fazer diferença. Eu, pelo menos, né? Eu tava colocando meu nome à disposição porque eu realmente acredito que dá pra fazer algo diferente. E aí, quando vem uma crítica, alguém te criticando, alguém pondo você pra baixo, isso é muito ruim. E dói por quê? Porque você quer fazer diferença e a pessoa tá lá te criticando. Isso Exato. dói muito, porque você pensa, meu Deus, eu tô deixando meu nome à disposição pra uma coisa que não é fácil, né? Você também, como foi candidata a vereadora, recebeu muito isso. Você tá lá, dando o seu melhor, se esforçando, colocando o nome à disposição, e aí a pessoa que tá lá sentada na casa dela tá te xingando, te criticando, e isso dói muito. Isso dói, mas são pessoas que não têm coragem, né? De fazer o que a gente fez. O que a gente fez, ainda mais a Simone, como uma mulher guerreira. Nossa, né? como mulheres é pior, né? Colocando à disposição da população, das pessoas. E é Abrindo muito a sua fácil. vida. É muito fácil você estar do outro lado, tá olhando e tá ali, né? Criticando, né? Digitando, mandando mensagem, não colocando a cara a tapa, porque foi o que essa mulher fez, né? E a gente coloca a nossa cara a tapa todos os dias, quando a gente se levanta e diz, eu vou viver o hoje. E sempre vai ter a nossa mente nos acusando, as pessoas nos perturbando, nos colocando para baixo. E eu digo para você uma coisa, continue. Segue o teu caminho e vai. Vai ser protagonista da sua história. Então, olha só, anota isso. Então, você tem que ter coragem de se levantar e de se retirar de certas mesas e se colocar em outras mesas que vão te elevar. É verdade. Você tem que ter coragem de ligar o dana-se. É verdade. Isso que eu tive que fazer na minha vida. Dana-se! Com educação, com respeito, tá? Se levante e vai procurar o seu objetivo, o seu propósito, caminhar. Senão você vai morrer. Às vezes a gente começa a se ajustar a situações, a coisas, a pessoas, para agradar. Não tente agradar, senão você vai morrer. Não tente deixar para lá, senão você vai morrer. E o tímido, ele precisa desse alimento, desse cuidado também. Precisa desse incentivo. E nós temos que entender quando a pessoa também é tímida ou quando a pessoa também não quer fazer nada. Mas é fácil de identificar. O tímido, você tem que identificar ele, tratar ele com carinho, com respeito e mostrar o outro lado da história, mostrar que ele é capaz, que pode vencer a timidez. A timidez, ainda eu tenho timidez, mas eu vivo, eu consegui me levantar e você também consegue, como a Simone, né? Essa mulher guerreira, Uma amiga, superação a superação a cada dia. Vencer ela todos os dias. Vencer todos os dias. E é engraçado que você falou uma coisa.
E na Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Exatamente. Explica essa parte aí, porque eu acho que ninguém tem autoridade maior para explicar isso. Por que os tímidos não herdarão o reino dos céus? Você perde a oportunidade de ajudar alguém. Eu não tinha coragem de ajudar as pessoas, e ajudar está no propósito de Deus. É bíblico ajudar as pessoas. E eu não conseguia ajudar as pessoas, mesmo com um dom maravilhoso, que é a música, que é né, cantar. O dom da palavra, conseguir agora me comunicar com as pessoas. Imagina tudo isso na timidez. O prejuízo que eu não estava dando para o reino dos céus, ajudar as pessoas. Por isso você, que está enfrentando uma timidez crônica, receba a cura agora. Mas como assim, iluminada? Se levante dos seus fracassos. Se levante das suas vergonhas. Não importa o que aconteceu na sua vida, o seu passado hoje tem que ficar para trás. O seu passado é como o retrovisor do carro, tá? Quando você tá lá, né? Você olha pro retrovisor, mas você não fica o tempo todo, né, Simone, olhando pro retrovisor, senão você vai bater o carro. O seu futuro é o para-brisa, que ele é grandão. Olha pra frente. Só olha pro lado, assim, pra se reposicionar na vida. Olhou pro passado. Não volte pra lá. Porque a nossa mente, ela quer voltar pro passado. É mais confortável. Por quê? Porque quer sempre se vitimizar. Quem vive do passado não consegue desfrutar de um futuro melhor. Então eu digo pra você, para de olhar pro retrovisor do carro. Olha pra frente. Siga o teu caminho, o seu alvo. Se levante nessa hora dos seus medos, dos seus fracassos, da sua vergonha, e vem viver essa vida iluminada. Ai, que lindo! Você viu? Uau, lindo demais. E é exatamente isso que ela tá falando, né? Cada um tem o seu propósito, né? Sim. Então, a gente recebeu aqui a Priscila Mazo, esses tempos atrás, também é mentora, e fala de paz no lar, né? E essa foi a guerra que ela teve que lutar. E essa é a guerra no qual ela ajuda outras mulheres a enfrentar. E você, essa questão da timidez, de colocar a energia pra cima, né? De enfrentar, de encarar os medos, né? E de ir pra frente. E eu acho isso muito lindo. Agora você imagina essa mulher na política. O quanto de mulheres e pessoas você não transformaria, não Sim. levantaria, né? O que você já faz. Conta pra gente, que é curiosa, um pouquinho mais sobre esse seu livro, Silvânia. Vamos lá, então. O livro Iluminada, tá? Também tem o curso. E se você quer fazer o curso, lá na bio do meu Instagram tem o link. A gente deixa aqui também o seu Instagram escrito certinho, o pessoal entrar lá, poder ver como que é, pra se inscrever, fazer certinho. Deixa eu abrir aqui. Então, o curso, ele tem alguns módulos, né? Aqui. Tem 10 módulos. Primeiro capítulo, vencer a timidez, ser protagonista. 2, mulher que faz acontecer tem que evoluir. O que não te desafia não te transforma, tenha paz nos seus pensamentos. Uau. Não se auto-sabotar. A gente fica se auto-sabotando, né? Verdade. Ter uma mente blindada. Liga ou dana-se. É isso, é sobre isso, com todo respeito, sabe? Luz em meio ao caos, iluminando caminhos. O poder da superação. Dor e decepção fazem parte do processo. Então, tudo isso, né? E outras coisas a mais, eu trago no curso e no livro Iluminada. Tá Esse bom? é o curso, ele é online? Como que ele funciona? Ele é online. Uau, tá? que legal. Então, Então, qualquer pessoa que estiver assistindo pode fazer. A gente vai deixar o QR Code aqui na tela, tá? Pro pessoal que daí vai direto pro seu link. Isso. Né? E aí vocês podem estar adquirindo esse curso. Você é um tímido, uma tímida, né? Ex-tímida. E eu já vi a formatura desse curso e realmente o depoimento que elas dão é muito bonito. Uau. É transformador na vida delas. Sabe por quê, Simone? Mulheres que não têm voz, que não têm vez, que a sociedade não dá valor. Então, a primeira coisa que eu mostro, né? Sou eu mesma, a iluminada. Se ninguém te dá voz, se ninguém te dá valor, você vai fazer isso na sua vida? Você vai deixar de viver esperando sempre o que o outro vai fazer por você? Não. Você tem que se levantar com autoridade, principalmente a autoridade dentro de você, tá? E quebrar esses complexos de inferioridade, essas crenças limitantes, dar o salto, acreditar em você. Que se você não acreditar em você mesma, você acha que os outros vão acreditar?
É verdade. A gente Não, tem que tem que acreditar primeiro, né? em nós. Não espere elogios, não espere palavras bonitas, tá? Faça sem olhar, mas faça direitinho. Se levante e siga o seu propósito. É isso. Silvânia, faz tempo que você escreveu esse livro? Vai para 6 anos. Uau, 6 legal. anos. E como que foi o início dele, assim? De onde foram surgindo as ideias para você escrever ele? Ó, eu gosto muito de escrever, porque o tímido, ele gosta muito de escrever. Então, eu sempre escrevi. Eu tenho cadernos lá em casa. Isso é verdade, eu também. É, também? Então, todas as ideias eu já ia escrevendo. E a ideia para escrever o livro, né? Meu marido que me incentivou. E eu comecei, então eu preciso contar a minha história. Então, quando eu estava grávida do meu segundo filho, foi uma das luzes que acendeu, porque eu olhei no quarto, né, de parto e eu estava lá com o meu marido, sempre a todo momento lá. Só que existiam outras mulheres no quarto, sozinhas, sem ninguém, abandonadas, sofrendo. Imagina. E ali eu comecei a me identificar com aquelas mulheres assim, nossa, e elas estavam reclamando. Nossa, não tem ninguém por mim, não tem ninguém por mim. Em vez de elas curtirem também o momento que estava acontecendo. E foi onde foi acendendo essa chama no meu coração. Eu preciso fazer alguma coisa. Foi acendendo o amor pelo próximo. Pelo próximo. Né? A empatia, a conexão. Deus, quando ele sempre vai te chamar para viver o seu propósito, ele começa a te mostrar como é que tá o cenário. Sim. E você vai ficar omisso aí, parado, e não vai fazer nada, ou você vai se levantar e ajudar, né? E foi isso que você fez. Você se levantou, ajudou com o que você tinha de dom na época, que era escrever. E aí, né, foi esse lançamento. E outra coisa que eu achei interessante que você estava comentando, né, sobre a questão da gente estar à mesa. E eu gosto muito de conectar ao que o Espírito Santo tá falando, sabe? E aí me lembrou daquela passagem que Davi manda chamar Mefibosete para sentar à mesa. Mefibosete, ele tinha uma deficiência, né? E ele viveu escondido por muitos anos, né? Fugido, porque ele achou que Davi ia querer matar ele. E também porque ele tinha vergonha da sua situação. E aí, quando o rei manda chamar ele com deficiência, e ele falou, vai me matar, né? E aí ele chega lá e manda se assentar à mesa com ele e serve que ele. Honra, né? E ali, e mesa desse lugar de igualdade. Então, se você tá sentando à mesa aonde a sua deficiência importa, aonde a sua fragilidade é mais importante do que a tua presença, tá na hora de você trocar de mesa. Exatamente. Se levante. Né? Então, eu acho que foi uma reflexão que Deus me trouxe através do que você falou aqui e que eu acho muito importante pra gente pensar para esse novo ano, né, de 2026. Sim. E é bíblico também, né, Miriam? Jesus mesmo falou para os seus discípulos, né? A casa que não te receber, bata a poeirinha do pé. Vamos dizer na linguagem de hoje, e cai fora. Exatamente. Só que a gente fica, né? Se ajustando. Ah, tá tudo bem, se magoando. As pessoas falando o que querem, fazendo o que querem com a gente tá ali aceitando. Não, porque eu preciso ficar aqui. Por que você precisa ficar aí? Tá te fazendo bem? Tá te fazendo evoluir? Se não tiver, hoje é o momento de tomar uma decisão. De sair logo dessas mesas, desses relacionamentos, dessas amizades. Claro, com respeito, com educação, se retira. O poder de se retirar e cair fora. Perfeito. Na hora certa. E Silvânia, além dessa timidez profunda, né, que você enfrentou, você também enfrentou uma depressão e síndrome do pânico. Não foi? Como que foi isso? Exato. A depressão eu só chorava. Minha mãe, ela trabalhava, quando ela chegava em casa, eu deitava no colo dela e eu não conseguia, eu só chorava. Mesmo uma menina, né, nem tinha tanta experiência de vida, eu não conseguia enxergar a luz no fim do túnel. Eu tinha síndrome do pânico porque eu andava na rua, parecia que tinha alguém me perseguindo, todo mundo queria o meu mal. Mas tudo isso que eu estava vivendo, hoje eu entendo, era para me afastar do propósito. Para que realmente eu vivesse aprisionada nessa depressão e nesse síndrome do pânico. E foram dias terríveis. Eu sempre gostei muito de cantar, eu não cantava mais, eu entrava no meu quarto e eu trancava a porta e eu só ficava lá o dia inteiro.
Então, quem está passando por uma situação dessas, fique atento. Ela não quer passar por isso. Ela quer viver algo novo na sua vida, mas ela não consegue. É onde que tem que... Ou entra alguém, no meu caso foi o próprio Deus ali que me colocou de pé, porque todas as vezes que eu caio, porque a gente cai, a gente se machuca, a gente às vezes quer parar, mas todas as vezes que a gente cai, você tem que se lembrar que é Deus que te pega pela mão e te coloca de pé novamente. Quando você entender isso, e muitas vezes não é pela sua força, você faz o que tem que ser feito. E o que não tiver no seu controle, deixa que Deus resolve. Joga para o universo. E deixa acontecer. Quando você entender isso, muita coisa que você acha que não tem mais jeito, vai começar dando o segmento no seu propósito. Hoje. Silvane, quais são os seus planos futuros aí? Né? O que você pensa aí para o futuro? O que você gostaria de realizar que você ainda não realizou, mas que você já visualiza? Olha, eu pretendo continuar aqui com o curso Iluminada e ser uma das maiores palestrantes ainda para mulheres. Sim, continue, porque eu sei que faz diferença na vida delas, viu? Eu pretendo continuar na política, tá? Porque eu sei... Graças a Deus. Que tem um propósito. Que tem um propósito. Tá? E é muito importante isso, se posicionar, coisas que eu nunca me imaginei. A política era a última coisa que eu ia fazer, né? Eu tinha aversão, mas o dia que eu conheci a Simone, algo, né? A gente se conectou. Algo mais forte do que eu falou no meu coração. Eu te entendo, porque eu tive uma conexão parecida. Ela causa esse efeito. Então, o futuro, eu quero crescer ainda mais, expandir aqui o meu dom, o talento, que não fique só para mim, tá? Mas que eu possa ajudar muitas pessoas, mulheres, essas pessoas iluminadas que estão passando por esse processo de timidez, depressão, que precisam se desenvolver. Saia do raso, sabe? Saia do raso. Eu acho que chegou a hora da gente, né, progredir ainda mais, se aprofundar, sair do raso, parar de ser medíocre, tá? Dizer tanto faz. Deixa o tanto faz pra lá e vem viver essa vida maravilhosa. Eu quero continuar vivendo hoje como um presente de Deus e um futuro aí maravilhoso que me espera. Eu acredito nisso. E quando você tem uma mentora, quando você tem alguém que te ajuda, que caminha com você, né, que se entrega pra essa missão igual a Silvânia, acelera o processo, entende? Então você não precisa viver a mesma história que ela, passar pelas mesmas dores que ela. Você pode aprender, e isso é bíblico, né? A Bíblia fala pra gente aprender com a sabedoria do outro, exatamente, né? E o tolo não aprende, né? O tolo, ele escuta e deixa passar. Então, se você tá ouvindo hoje, né, essa palavra, se você tá ouvindo hoje, né, todos esses testemunhos, tá se identificando, chegou um momento de você realmente sair dessa zona de conforto, né? E às vezes requer uma renúncia, né? Que você precisa de tempo para fazer um curso, requer uma semente, né? Que você precisa pagar um curso. E tudo isso, gente, é decisão. É decisão e vale a pena. Vocês não têm noção. Você vai estar investindo em você. A melhor decisão da minha vida foi, depois do luto, foi investir em autoconhecimento. Fiz um monte de mentoria, fiz um monte de curso, amo estudar e realmente foi um divisor de águas muito forte na minha vida, porque em cada lugarzinho desse a gente vai encontrando Deus presente ali, né, Silvane? É verdade. Para mim se conectar comigo mesmo, eu tive também que fazer curso. Eu tive que aceitar que eu precisava de mudanças. E o primeiro passo é você, poxa, eu preciso mudar realmente. Então, muitas mulheres, muitas pessoas não conseguem não mudar porque não estão dispostas a pagar o preço da mentoria, de adquirir um curso, de ser mentorado por alguém. A gente precisa, sabe por quê? A gente fica naquela correria do dia a dia, naquele automático. Ai, eu preciso fazer, eu preciso. Aí chega a noite, você já dorme, já vai o outro dia... E você não se conectou. Aí você começa a reclamar. Nossa, mas é minha vida. Oh, céus, começa a reclamação. Mas você se colocou à disposição? Você se colocou como prioridade? O que está sendo prioridade na sua vida? Porque é muito mais fácil reclamar, né? É muito mais fácil. Deixa de preguiça, deixa de lado, não vai atrás. É muito. Então, depende de nós, né, Silvana? Sim. Esse é o recado. Depende de nós. Para de culpar os outros. Porque eu também culpava muitas pessoas pelo meu fracasso. Eu culpava as pessoas por eu ser tímida, eu culpava as pessoas por me achar feia.
E o dia que eu parei de culpar as pessoas foi quando as coisas começaram a acontecer dentro de mim. Eu nunca vi alguém ter sucesso na vida culpando outras pessoas pelo seu fracasso. E tem muito. Mas assim, aí as pessoas falam, mas, ô iluminada, você não sabe o que fizeram comigo. Tudo bem, foi injusto, tá? A gente sofre injustiça. Você já sofreu várias? Eu já sofri muitas injustiças com pessoas, com situações, de eu pegar meus CDs e colocar debaixo de um colchão e falar, eu não vou cantar mais, é por causa disso, daquilo. E é muito fácil culpar, entendeu? Mas o dia que você parar de culpar e olhar pra você e trazer a autorresponsabilidade, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Pare de reclamar. Viva o seu propósito. Eu sei que foi injusto o que fizeram com você, mas você tem uma escolha. Você tem uma escolha. Você vai viver culpando essas pessoas pro resto da sua vida, ou você vai se levantar, tomar uma atitude e falar, poxa, foi injusto mesmo, mas eu tenho uma vida para seguir, eu tenho uma história para contar. Passado, me desculpe, tchau. É isso. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Como que é o acordar de uma iluminada? Como que é o dia? Começa o dia de uma iluminada? Pode contar, amor? Pode contar, o marido tá aqui. Ó, eu já tem que estar de começo... olho. Não, na verdade, eu já agradeço a Deus, já começo com meu celular na mão. Mas como meus filhos vão pra escola, eu já começo dando os bom dia pra eles, já pego o celular, já começo a filmar. Eu já começo a dizer, bom dia, meu amor, uma massaginha no pé. Olha! Mas nem sempre foi assim. Sim, claro. Mas a gente tem que começar o primeiro passo, né? Eu digo que o meu filho, o caçula, ele é muito bem-humorado. Uhum. Ele acorda já assim, bom dia, mamãe. Igual você. É uma graça mesmo. Eu acompanho na rede social. A gente é assim. E normalmente o marido não é assim. Ele e o mais velho já é mais assim, né? Demora um pouquinho. Mas isso é normal, né? Cada um tem um jeitinho, né? Cada um tem o seu jeitinho. Lá em casa é assim também, gente. O meu marido, ele só funciona depois das 10. Ele fica com raiva porque eu acordo feliz. Ele fala, meu Deus, que pessoa feliz, animada. Que Bora horas logo são? cedo, né? Mas tenho certeza que muitas casas são iguais, porque é muito parecido mesmo. Sim, e é a nossa vida, né? Não vamos diminuir o comportamento de ninguém, porque a motivação também ela vai aparecendo durante o dia e a gente tem que estar disposta a essa motivação, né? É verdade. Se todo mundo fosse igual, né? daria esse certo. mundo Não. não daria certo, né? E até se você olhar o símbolo aqui do meu propósito, ó, tá aqui atrás de mim, aqui, ó. Né? Ele é a junção de pétalas, né, diferentes, né? Cada um com a sua cor, cada um com o seu jeito. Então, quando a gente construiu, né, o Unindo Propósito, era realmente isso. Cada um no seu propósito. E não adianta eu querer mudar o outro, né? Não adianta eu querer que ele se encaixe no que eu quero, né? A gente sabe que tem algumas coisas que são relevantes, são importantes. Então, por exemplo, a timidez pode te travar no trabalho, pode te trazer problema no relacionamento, pode te trazer vários problemas. Então, isso precisa ser ajustado, né? Mas também falar demais, exagerar demais, ser inapropriado, inadequado também pode causar muitos problemas. Exatamente. Né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Sim, tudo é equilíbrio, né? E você tem que saber que você se encaixa. Só não vai se ajustando a situações que não servem mais pra você, senão a gente acaba morrendo. Uhum. E aqui falando de timidez, né? Uma vez, há muitos anos atrás, eu era solteira, acho que eu tinha uns 13 anos. Eu fui pedir um emprego, olha só, né? Ao tímido. Vocês acreditam que eu não consegui abrir a porta do local de tanta timidez? Meu Deus. Eu não consegui, então eu travei. Acredito. Acredita, né? Essa timidez crônica, ela trava a gente. Então, eu tive que desbloquear. Eu tive que tirar essa timidez, né? Vencer essa timidez. Eu tenho ainda timidez, eu venço todos os dias. Só que esse episódio fica na minha mente até hoje. Eu não consegui abrir a porta para conversar com as pessoas. Eu fui embora. Uhum. Então, o que você quer viver tá aqui, na palma da sua mão. Você não consegue alcançar. Você não tem coragem. Sabe o que você faz? Ó, joga pro universo. Se levanta dessa situação. Vai com medo mesmo, tá? Não deixa o medo, a timidez te paralisar, porque me paralisou por muito tempo. Você acha que eu estaria aqui conversando com vocês? Não. É verdade. Tem gente que né? corre, hein?
Às vezes eu convido Sim. alguém. Eu também já convidei amigas que não têm coragem. Sim, Muita gente não tem corre. coragem. É uma onde a gente vergonha tem que mesmo. entrar e mostrar o potencial. A gente enxerga o potencial nas pessoas, só que as pessoas não enxergam. Eu não enxergava o potencial em mim, por isso eu vivia no meu iglu. Eu tive que sair, né, dessa casa de gelo e viver a história extraordinária que Deus tinha pra mim. E agora ela é o potencial em pessoa. Gente, e eu queria contar pra vocês uma coisa que eu percebi assim muito também. As pessoas estão muito presas também a rótulos, a profissões, e você não é a sua profissão, tá? Você está nessa profissão, né? Eu mesma já passei por várias coisas. E aí eu percebi isso dentro da minha casa, e eu fiz uma coisa que eu já contei aqui no programa, né? Eu vi que a minha filha tava, com vergonha de vender alguma coisa, de mostrar alguma coisa. O meu marido, como advogado, dificuldade de vender o serviço dele. Porque é uma venda, né? Nesse sentido. E aí eu peguei e fui e comprei umas verduras e saí vendendo pras vizinhas. A minha filha entrou em choque, meu marido entrou em choque, ficou todo mundo em choque. Como assim? Você é médica veterinária? Por que você tá vendendo isso e tal? Só que aquilo destravou todo mundo. Destravou. E aí a minha filha começou a vender os cookies dela. Entendeu? Que antes ela não vendia, porque tinha vergonha, né? O meu marido começou a vender melhor o serviço dele. Por quê? Porque eu tirei os rótulos, eu tirei os paradigmas, O né? que os outros vão falar. E você sente muito isso também, que ajuda muito nas vendas, né? As pessoas hoje em dia, todo trabalho hoje tem venda, né? Sim, a venda é o que move. Uhum. E eu nem sempre fui assim. Eu tinha muita vergonha também de vender. De postar alguma coisa, de postar um curso, o trabalho, né? Que eu trabalho em ótica, postar um óculos pra mim era o fim, ou qualquer outra coisa que eu já vendi. Tênis, roupa. Eu tinha muita dificuldade. Até que eu percebi que a gente precisa fazer isso. A gente precisa se levantar. Eu tenho uma história interessante do meu marido. Hoje, ele é o vendedor, tá? Ele se levantou da timidez, né? Dos complexos também. E hoje ele é o vendedor. Apareceu uma oportunidade de emprego para ele na época. E ele abraçou com muita timidez. Ele saía na rua vendendo cadeira, panela, de porta em porta. Uau. Quem olhava para ele, mas como assim? Ele tá fazendo isso? Então ele recebeu muitas críticas por isso também. Sim. E você vê, né? Você tá trabalhando dignamente e você recebe crítica. Recebe crítica. Inclusive, eu já comprei as panelas dele. Eu amo, super recomendo. Que legal. Só que hoje, através desse, né, esse destrave na vida dele, hoje ele tem o próprio negócio dele. Já tem o quê? Mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos. Só que com legal. vendas. Só com vendas. E hoje ele vende só pela internet. É verdade. Então é assim, a gente precisa dar o primeiro passo e entender que a gente também pode. E você viu, né? 2 pessoas super tímidas e hoje trabalhando com vendas. Com vendas. Que não é fácil, não. Porque Não é. não pode ser tímido, tem que Não. saber desenvolver, tem que saber conquistar a clientela ali. Tem que Pra saber. você ver como você aí de casa pode superar isso, Pode. né? Você pode superar. Você pode ser tímido e superar a timidez. É só permitir, né? E falar em venda, então, deixa eu vender o meu peixe. Ou melhor, o meu tempero. Né? O tempero da Savori, gente. A Savori, ela tem isso um propósito muito lindo, que é de trazer você de volta pra dentro do seu lar. Pra você temperar o seu feijão, né? Da melhor maneira possível. E, gente, a Savori, ela tem uma equipe de vendedoras. Né? E justamente isso, a gente procura mulheres às vezes que estão em situação de vulnerabilidade, né? Como luto, divórcio, precisa recomeçar. E às vezes a barreira da venda é exatamente isso, né? A vergonha. Nossa, mas eu vou vender tempero. Sim, você vai vender tempero. E qual o problema de você vender tempero? Uma delícia de tempero. É uma delícia de tempero, entendeu? É muito bom, as pessoas precisam, as pessoas consomem, as pessoas necessitam. Você não tá empurrando uma venda, você tá entregando para ela sabor, você tá entregando para ela experiência, você tá entregando para ela propósito. E é isso que a Savori traz, entendeu? Então, se você quer também ter um tempero prático na sua casa para você temperar o seu feijão, para o seu dia a dia, você entra nesse link aí e já adquira o seu tempero sabor do céu da Savori. A gente entrega no Brasil inteiro, né? E esse tempero surgiu depois de eu sair vendendo verdura na rua.
Você viu como é bom, né? Você não destravar. Exatamente, destravou. E eu vou aproveitar também e falar da biomagistral, porque a gente tá aqui falando sobre depressão, sobre ansiedade, sobre pontos que um manipulado muitas vezes ajuda nesse quesito. Então, a farmácia Biomagistral de Maringá é a sua farmácia de manipulação. Então, você que está precisando ali de um remedinho que vai garantir a saúde, vai garantir a qualidade no produto, vocês têm que procurar a Biomagistral. Ela fica na Avenida Nóbrega, número 294, na Zona 4 de Maringá, em frente ao Bosque. E para quem precisa mandar um orçamento, pode mandar no WhatsApp ali no 44999834800, que com certeza a equipe Biomagistral vai te atender com todo carinho. Eu uso Biomagistral agora, gente. Tô ficando muito mais feliz, assim, né? Com meu cabelo, com a minha unha, com a minha pele, né? A idade vai chegando, não tem jeito. Não tem como fugir, a gente tem que repor. Dá pra encontrar de tudo. Então acompanhe, entre no Instagram da Biomagistral, acompanhe ali tudo que a equipe sempre prepara com carinho e peçam o seu manipulado. Gente, e esse programa tá muito maravilhoso, muito fantástico, né? A gente quer agradecer a sua presença, né? Por você ter participado hoje aqui, ter se disponibilizado, né? Ter enfrentado a timidez. Graças a Deus que essa mulher, né, deixou essa timidez para trás e está aqui hoje. Deixa um recado para as mulheres que estão te ouvindo, para as pessoas que estão te ouvindo, né? Obrigada, tá, meninas? Vocês são demais. Eu fico muito feliz de ser amiga de vocês permitir, né, ter a minha vida, a lista de contatos, né, abençoar aí sempre a minha vida, a minha família, enfim. Obrigada, não tem palavras. E você aí de casa, ó, iluminada. Se quiser adquirir o livro, o curso, pode entrar em contato no Instagram mesmo. E um recado muito importante: pare de se ajustar a coisas, a situações, tá? Muitas vezes você tem aí que ser surda, parar de escutar as palavras negativas. Aqui, para encerrar, só vou ilustrar algo bem interessante. Numa floresta existiam muitos animais e existia ali naquele local um evento, e aconteceu um evento, uma corrida dos sapinhos. O sapo que chegasse primeiro na torre iria ser o chefe dos sapinhos. E começou a corrida. E os sapinhos começaram a pular, a correr até chegar à torre. Os animais que estavam à volta começaram a falar, né? Uma ilustração. Eu nunca vi sapo pular desse jeito, correr, né? Participar de corrida. Eles são fracos, eles não vão conseguir chegar a lugar algum. Olha só aquilo lá, magrelo, feio, barrigudo. E os sapinhos, escutando isso, começaram a descer. Eles começaram a desistir. E um sapo continuou a sua corrida. A atenção daqueles que estavam descendo, né? As pessoas estavam olhando, olha lá, estão desistindo. Pararam de olhar quem estava desistindo, começaram a olhar para quem? Para o sapinho que estava subindo. Eles começaram a falar, nossa, mas ele continua. Nossa, ele vai chegar. E ele não desistiu, ele chegou e ganhou. Foi o chefe dos sapinhos. Uau. Quando ele desceu, começaram a perguntar para ele, mas você não desistiu? E ele só assim, você ganhou, mas por que você não desistiu se todo mundo estava vindo, estava descendo e você continuava? Só você continuava. E o sapinho continuava calado, ele não falava nada. Um coelho olhou para ele e disse assim, né, olhou para os outros animais, gente, o sapinho é surdo. Então o sapinho, ele não desistiu porque ele era surdo. Ele não estava nem aí porque os outros estavam falando, não estava escutando nada. Ele só sabia que ele tinha um propósito, ele tinha que chegar na torre, ele tinha que alcançar, ele tinha que ser o chefe dos sapinhos. Ele não ligou para mais nada, ele tinha um alvo. Então, mulher, pessoa iluminada, você tem um propósito. Não importa quem parou, quem desistiu, quem caiu, se você caiu também, levanta, siga o seu propósito.
Não deixa ninguém te desanimar. Não deixa. Se faz de surdo de vez em quando. Ai, Silvânia, mas muito obrigada. Sempre uma honra. Obrigada pela sua amizade, por ter você aqui com a gente no nosso programa de hoje. Eu tenho certeza que a sua história vai alcançar muitas mulheres e que o seu curso ainda vai transformar muitas vidas. Então, parabéns, obrigada pela presença. Obrigada a todos que estão aqui nos assistindo na rede Cinturão Verde de TV e também a todos que estão nos ouvindo na Rádio Ingamar de Marialva. Eu sou a Simone Martini e aqui comigo também está a Miriam Santos. Gente, não esqueça de seguir o nosso canal no YouTube, tá? A TV Unindo Propósito ali, o nosso Instagram, a gente posta cortes ali, gente. E dá cada discussão nos comentários, vocês não têm noção. Entra lá pra ajudar a gente lá, porque é muito legal. Teve um vídeo nosso aí que viralizou mais de 300 visualizações. Então segue a gente no Instagram pra você saber mais. 300 mil visualizações, né? E aí foi muito legal. E eu tenho certeza que esse de hoje também vai dar muita gente falando ali, hein? Então, gente, a gente espera vocês no próximo programa, no próximo sábado, né? Tchau! Tchau, obrigada, Silvânia. Tchau, pessoal.